Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui então, mais uma vez, no 6º capítulo do podcast Pérolas do Imobiliário e hoje eu trago um convidado muito especial aqui, o Raul. Raul, muito obrigado, Raul, pela presença. Raul Nogueira, vou ler aqui porque é quase que uma página inteira aqui da bio do Raul, né? Raul, então, líder de vendas de Business Development no Asas, plataforma líder em gestão financeira para PMEs, né? Desde 2020 na empresa, responsável por estruturar estratégias de prospecção e crescimento, além de conduzir negociações e estratégias focadas em grandes contas e parceria. Então, mais de 10 anos de experiência na área comercial, o Raul atuou em empresas de destaque como a Neo Grid, Census, Mercos e One Word Sync. É isso? Brasil. Só para deixar mais complicado o nome, né? One Word Sync. Então, até que o meu inglês tá bom. Tá bom. Raul, toca aí, Raul. Maravilha. Robson, obrigado pelo convite. Deu toda a correria, mas deu certo para a gente fazer esse encontro aqui. E é uma grande honra estar hoje nessa sala aqui para a gente bater esse papo e trocar ideia, né? Acho que esse é o principal foco, a gente trocar ideia, trocar conhecimento e aprendendo um com o outro. Honra é nossa, Raul, parceiro, a gente tem um carinho muito especial aí pelo Asas, né? Desde o início, a nossa parceria está intimamente conectada de fato, Sim, né? exatamente. Bacana. Raul, para começar aqui, eu gostaria de separei algumas perguntas, né, relacionadas aí ao mercado. E primeiro, uma das dúvidas aqui, quando a gente abre um negócio, é sempre que banco que eu vou escolher, né, para o meu negócio. E aí a gente tem hoje essa, vamos dizer assim, essa briga, né? Pode-se dizer assim, essa disputa entre o banco tradicional e o banco digital. O Asas é um banco digital, né? Então eu queria que tu me falasse um pouco mais qual que é a tua visão, né? E a vantagem do banco digital em relação ao tradicional e como eles se complementam, né? Aqui na House, falando um pouquinho da minha estratégia aqui, eu utilizo os dois, né? Eu utilizo o banco tradicional e utilizo o banco e o banco digital, né? E eu vou aonde eu acredito que a solução me atende mais. Sim. Então, o digital, ele é muito mais tecnológico, né? Então, quando eu preciso fazer uma operação vinculada à minha plataforma, eu escolho o Asas. Então, qual que é a tua visão nesse assunto? Legal. Eu acho que o ponto que tu trouxe, né, não é nem que seja uma disputa, mas eu acho que é complementar. E entender um pouco o que a pessoa na ponta precisa, né? Então, assim, a gente tem o banco tradicional, né, vou trazer Banco do Brasil, Santander, Bradesco, essas grandes corporações ali que cuidam de todo o arcabouço ali financeiro, só que são mais engessados, né? Então tem aquele formato um pouco mais antigo porque se tornou uma empresa muito grande e para trazer novas tecnologias, inovações, acaba sendo muito mais difícil, né? Pensa um grande banco com uma quantidade gigantesca de funcionários, alguém levanta a mão e fala, puta, tô com uma ideia aqui, vamos tentar inovar em tal frente. Cara, tem todo o processo de ir em várias pontas para tentar lançar algo novo. E eles atendem bem o formato de cliente que eles estão dispostos a pegar, né? Que é, muitas vezes, fornecer a parte de linha de crédito. Então, o foco do ganho financeiro de um banco é receber o teu dinheiro como depósito para depois ir fornecendo linhas de crédito, emprestar esse teu dinheiro com juros. Já os bancos digitais, e até um pouco da história do Asas, eles vêm para resolver algum outro problema. Então vamos pegar o exemplo do Asas. O Asas surgiu para resolver primeiramente um problema que os sócios fundadores, que são o Diego e o Piero, tinham numa outra empresa deles, que era conseguir cobrar os clientes. Então, um banco tradicional, na época, conseguia gerar boleto, isso há 15 anos atrás. Mas eles tinham uma dificuldade que era, eu tenho que cobrar o meu cliente ou lembrar ele toda vez e todo mês para me pagar, para não ter atraso, para eu ter mais previsibilidade. E ali surgiu a ideia de, vamos criar uma instituição de pagamento, uma conta digital. Antes não era nem conta digital, era muito mais arcaico, há 15 anos atrás, né? Mas vamos criar uma solução que eu consiga automatizar a cobrança para o meu cliente e alguma forma de notificar ele, lembrar ele de me pagar.
porque no final das contas é chato todo mês eu cobrar o cara, é sempre o pior papel ser o cobrador. E ali foi uma brecha de mercado que o Asas achou, se estabeleceu ali e começou a crescer. Então foi muito num viés de achar oportunidades, espaços em aberto e dores do dia a dia que as empresas tenham para a gente solucionar. E várias outras contas digitais, outras fintechs, vêm muito com esse sentido. Pô, não vou fornecer só o produto padrão, linha de crédito especificamente. Vou trazer integrações, né? Então essa parceria com a Houseful de conseguir integrar os serviços do Asas dentro do sistema de vocês, para que vocês possam trazer todo o benefício para os historiadores, para o cliente final de vocês. Com o banco tradicional acaba sendo muito mais complexo, porque não é o foco deles olhar isso. Mas eu digo que são complementares muito pela experiência de vocês. Tu usa o Asas hoje dentro da operação para automatizar todo esse fluxo, então a tecnologia apoiou muito nisso, e tu usa o banco tradicional também para outras operações. Então, de repente, tu precisa de um investimento para a operação da House. Tu vai no banco tradicional, tu já tem esse relacionamento com ele, tu consegue isso. Agora eu quero automatizar o fluxo do meu negócio, tem essa parceria com Asas. Então, acho que eles andam lado a lado e vai muito do empreendedor entender o que ele precisa naquele momento. Mas eu sempre aconselho, né? Estou vestindo a camisa da empresa, mas eu sempre aconselho, tenta seguir com os dois, né? E até para ir separando também a questão financeira do meu salário, do meu valor de recebimento da minha empresa versus minha pessoa física, né? Legal, legal. Vamos falar um pouquinho sobre esse ponto, mas pegando esse gancho, a gente viu recentemente, né, o evento daquela fraude, né, bilionária, que está se falando bastante, né? Sim. Foi a maior fraude, talvez, do Brasil, com certeza, né, em termos de números. Nem sabem ainda o valor, né? Uns dizem a partir de 300 milhões e já está em bi. Já vai aumentando, já tá aumentando, parece, né? O jogo do tigrinho, só aumenta, né? Mais ou menos isso. E aí, então é uma preocupação, né? E eu aqui também, como CFO da empresa, sempre me preocupei muito como que eu faço para... Porque a gente movimenta muito dinheiro, né? A gente movimenta o dinheiro dos clientes que compram crédito dentro da plataforma e a gente tem a obrigação de repassar esse dinheiro nas datas específicas, né? Sim. Então, essa movimentação, ela tem que ter um cuidado, né? Então, isso me acendeu um alerta e como que a gente faz, como que os bancos estão garantindo essa segurança, né? E aí eu queria te fazer essa pergunta, né? Como que está sendo, como que vocês olham essa questão de segurança lá dentro do Asas, de o que circula ali, como é que a gente faz, como é que vocês fazem, né, para garantir que aquilo esteja... Proteger o cofre, né? Proteger o cofre do empreendedor. Legal. Assim, é uma responsabilidade gigantesca, né? Da mesma forma que tu tem essa responsabilidade, porque tu acaba gerindo, movimentando o dinheiro de uma ponta para outra dentro da Houseful, dentro do Asas a gente também tem uma preocupação gigantesca. Pensa que hoje o Asas está movimentando em média 5 bilhões de reais por mês. Assim, é grana pra caramba. Então tem que ter todo cuidado, porque pode ser um valor muito grande de uma empresa, como pode ser R$1 de outra. Sim. A dor é a mesma e a credibilidade que se perde se tiver qualquer tipo de fraude acaba com a marca. E é um cuidado que a gente tem porque o Asas, por ser uma fintech, uma empresa de tecnologia aliada a serviço financeiro, o grande foco nosso é desenvolvedor. Os fundadores são desenvolvedores e até hoje, mesmo a gente com quase 1.000 funcionários, o Pierre e o Diego, os fundadores, cara, eles estão no código até hoje. Legal. Se precisar, sabe? Tá no sangue Sim. deles. Tu conhece muito Carlos Sim. também, tá dentro do dia a dia dele, né? Então, assim, a parte de tecnologia é um dos requisitos gigantescos nossos, assim, de cuidado. Daí tem equipe de cibersegurança, eu tenho equipe de compliance, o Asas faz constantemente teste dentro da operação para simular tentativa de fraude e tudo mais, para a gente ir cada vez fechando o cerco, porque o fraudador cada vez melhora mais e mais, né? Então o fraudador, eu brinco que antigamente, para roubar o Banco Central, tu cavava um túnel no chão e entrava. Puta, agora o cara fez online, só que daí vem uma brecha, que não é só tecnologia, né? Entra também pessoas, porque ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem desse caso,
que eles prenderam um dos funcionários dessa Isso, empresa, que recebeu acho que R$ 15.000 para liberar ou Pois facilitar acesso. Então esse é outro cuidado que tem que ter. Eu ia comentar justamente isso, né? Eles infiltram, eu não sei se foi a mesma matéria, mas eles infiltram uma pessoa lá e essa pessoa já vai com essa intenção, né? E daí assim, conseguiu pegar alguém dentro da operação para vender essa informação. Então a gente tem todo o cuidado tecnológico, né, identificação de dois fatores, tem inteligência artificial funcionando e avaliando toda a movimentação que acontece, se tem algum comportamento estranho dentro da conta, seja de tentativa de saque fora do horário que é o padrão teu de uso, ou um recebimento de um valor totalmente fora do padrão, o Asas coloca uma análise dentro dessa operação. Isso 24/7. Então tem um time que cuida disso. E por outro lado, da parte de pessoas, tem todo um time que a gente chama do time de CCF, que é Combate a Crimes Financeiros. É uma estrutura gigantesca, deve ter umas 60 pessoas hoje em dia nesse time, que fica olhando todas as operações do Asas e também treinando o time interno. Porque assim, o pessoal do Asas tem que ter todo cuidado com o notebook que eles têm, com o celular, com o que eles usam, sem de acesso, para ir se resguardando. Então tem todo cuidado de tecnologia e das pessoas também para evitar esse tipo de situação. E assim, a gente está num relacionamento do quê? Uns 6 anos, pelo menos, de parceria? 7 anos, 7 anos. Até hoje, Nada. nada. Né? Então, a gente quer e trabalha para que isso nunca aconteça. E não falta notícia, né? Disso toda hora acontecendo, né? Toda hora acontece e... Assim, o mercado está muito concorrido. E o fraudador, de novo, ele vai evoluindo dia a dia. Lança uma nova tecnologia, uma IA, tem gente que usa para o bem, mas tem uma galera que vai para o mal, né? Mas tu falou uma coisa interessante que eu não tinha me atento aqui, né? No caso da tecnologia, como vocês são empresa de tecnologia, os fundadores mexem no código, né? Programam, é muito mais... tu cria muito mais mecanismos aí de segurança do que, de fato, talvez lá numa empresa, num banco tradicional lá que tu tem... Para chegar e fazer qualquer coisa, às vezes demora muito tempo, né? A gente está um WhatsApp, uma ligação de distância para resolver qualquer coisa. Então, acho que o fato, né, dos fundadores serem desenvolvedores, dos outros sócios também, tem vários deles desenvolvedores, é tudo uma conexão muito rápido entre eles para resolver qualquer tipo de dor de cabeça. E nesse caso curioso foi que uma empresa de Bitcoin, né, que foi quem descobriu a fraude, né? Uma empresa de Bitcoin, não Sim. um banco tradicional, o banco que estava sendo roubado, no caso. Porque assim, né, qual que é o novo formato do pessoal tentar lavar esse dinheiro é transferir de forma rápida para alguma exchange para transformar esse valor em criptomoeda e dali se perdeu, né? Sim. Então, e daí o cara vê também como essa empresa de cripto que levantou a mão para falar, cara, tá estranho isso, como ela foi honesta também, porque ela poderia simplesmente receber aquele valor, usa o argumento que está prestando serviço dela e não controla nada. Sim. Mas é uma notícia que impacta o mercado, eu acho que traz um receio para todo mundo, não só de empresas de tecnologia, de fintech, porque teve movimentação de banco tradicional também. E impacta o mercado negativamente, mas eu vejo que o lado positivo é que faz todo mundo tentar evoluir no quesito segurança. Isso. E acho que outro ponto também importante de destacar é que o caminho que esse pessoal seguiu, ele não pegou valor da conta de clientes. Eles usaram uma conta separada que toda instituição tem que ter junto com o Banco Central. Então, por exemplo, o Asas, eu movimento mensalmente o valor de diversos clientes, diversas empresas, todo santo dia. Mas o Asas tem uma conta separada junto ao Banco Central, que é o que a gente chama de conta de reserva, que tem que deixar todo mês um valor parado lá para fazer essa relação com o Banco Central. Então foi nessa conta, que pelo jeito algumas pessoas não estavam olhando nessa outra empresa, que o pessoal conseguiu acessar e fazer movimentação. Mas é um choque muito grande. E vai ter mais notícia por aí, né? Porque se prender uma pessoa essa semana, vão surgir outras pessoas no meio disso. Com certeza. Raul, aqui eu separei mais algumas perguntas, né? Mas falando aqui, tu até comentou no início dessa necessidade, né? Da separação do PJ, da minha conta, e
vamos dizer assim, essa junção do tradicional com o digital, né? Então a gente vê aqui como uma necessidade até do próprio empreendedor, né? Quando tu começa um negócio, essa é uma confusão clássica, né? Tu pegar, tirar o dinheiro da tua empresa para pagar tua conta pessoal. E aí, então, uma das estratégias é o quê? É tu ter uma conta pessoal e ter uma conta separada da tua PJ e aí fazer as movimentações e quanto tirar de umas para tu apurar o lucro, fazer uma forma mais encaixada ali, né? Nesse caso, como é que o Asas, como é que o Asas vê essa possibilidade de junção, né? E qual que é a ferramenta que vocês utilizam, né? Tem como você cadastrar uma conta ali, no caso assim, PF, PF e fazer por aí? qual que é a ideia, né? Eu acho que tem alguns pontos. Eu acho que o primeiro é a educação do empresário, do autônomo, porque quando a gente fala empresário, o pessoal tem que ser o Sim, cara de terno, com um jatinho no fundo e uma maleta cheia de dinheiro. E o que a gente mais tem no brasileiro é o empresário, né? Que é o autônomo, a pessoa que está tentando uma segunda fonte de renda, o cara que está apostando literalmente o dia a dia dele para criar sim, seu negócio, seja vender um bolo de pote em casa, uma grande operação, ou uma própria Houseful que começou pequena e hoje está expandindo. Eu acho que primeiro entra na educação das pessoas conseguirem dividir essa vida, né? A minha vida como profissional e a minha vida como pessoa física. E assim, isso pega em qualquer segmento, porque até eu estava lendo recentemente uma matéria, e a gente, dentro do Asas, tem algumas empresas desse segmento, de sistemas que atendem médicos. Porque quando tu escuta médico, tu pensa, pô, médico, uma baita profissão, o cara estudou muitos anos, é uma faculdade cara ou difícil para se sustentar enquanto está estudando, e depois que ele começa a atuar, tem um sucesso financeiro. recuperar o perdido, É, o que investido. foi investido, né? Mas assim, todo médico, teoricamente, ganha um valor muito alto, principalmente médico bom. Mas o que mais tem é médico com problema financeiro, Sim, porque ele pega justamente isso. O valor que ele recebe, sei lá, todo santo dia, cada consulta, ou do plano de saúde que ele atende, que ele vai recebendo, aquilo ali não virou o dinheiro da empresa médico, virou o dinheiro do Joãozinho. Então o pessoal não separa isso. E isso vai acontecendo em todos os segmentos. É um segmento conhecido, médico. Outro segmento respeitado, sei lá, advogado. E assim vai quebrando para vários outros. Vou te trazer uma experiência que eu trabalhei. Eu estou desde os 16 anos trabalhando com vendas. Então vai fazer quase 20 anos só em vendas, entregando a idade aqui, né? Comecei sempre com tecnologia, mas teve um tempo que eu pulei, que eu falei, cara, quero tentar outra coisa, virei corretor de imóveis. eu não sabia E era a mesma coisa, eu dessa sempre tive novidade. vontade Me de ser conta mais corretor. sobre... Daí eu fui, cara, cansei, estava novo ainda, falei, ó, é a chance de eu tentar experimentar outro mercado. Virei corretor um tempo e a mesma experiência. Antes eu estava acostumado a todo dia CLT, recebendo o Sim, meu salário mês a mês. Eu virei corretor, que eu poderia fazer uma venda e ganhar R$ 1.000, poderia fazer outra venda e ganhar 20 mil, ou posso passar 6 meses e não vender nada. sim, E como que eu controlava essa grana que ia entrando? E eu me perdi. Então, assim, botando a cara a tapa, literalmente, eu não soube fazer essa gestão. Isso coisa de, sei lá, 15 anos atrás, que eu tentei partir para esse mercado, não tive sucesso, mas era a dificuldade de gerir. E essa dificuldade que todo mundo tem, e do meu lado eu tento hoje em dia ajudar a direcionar de, vamos separar. Vou trazer outro exemplo. Minha esposa, ela tem um estúdio de pilates em Joinville. Também é muito fácil dela se perder. Então a gente tem um combinado e ela é muito controlada com as finanças de que o valor das mensalidades dos alunos tem ali o valor do mês para receber, paga todas as contas, ela tem o Prolabore dela, deixa um dinheiro em caixa. Então ela tem um modelo exemplar de gestão, que a maioria não tem. Então a recomendação em que muita gente usa o Asas, daí pega muito daquele ponto, né? O cara tem a conta pessoa física, sei lá, num banco tradicional e usa o Asas. Então o pessoal usa o Asas para fazer toda a parte de cobrança, controlar o que tem para receber, o que recebeu dentro do mês, as outras soluções que o Asas tem
de ERP, por exemplo, para controlar a parte contábil e tudo. Então, tu consegue controlar a tua empresa, né? Então, eu, Raul, como empresa, e consigo depois, de maneira apartada, transferir meu dinheiro para minha conta pessoa física para eu ter o meu salário. Mas vai muito de uma educação e do pessoal querer realmente ir se adequando a isso. Então, vamos pegar um vistoriador. Pô, o vistoriador, cada vistoria que ele faz, ele já pode, de repente, receber, antecipar o valor que ele tem para receber da vistoria. Às vezes é difícil dele se controlar, que é aquele... Porque brilha o olho, né? Sei lá, todo dia cai um valor na minha conta. Pô, o cara vai querendo sacar. Então é muito da educação de ele se regrar mesmo a separar empresa, pessoa física, para tentar ter um sucesso financeiro. Eu estou comentando agora sobre essa tua experiência como corretor de imóveis. Eu tive imobiliária por 20 anos e, cara, o que eu via desses casos, né? O corretor não vendia 3 meses, daí ele vendia, botava o dinheiro no bolso e aí gastava tudo aquilo em... Porque gastar é muito fácil, né? Exato. E aí eu sempre falava para eles o seguinte, olha, faz uma previsão aí, se tu recebeu isso aqui, divide por 12. Faz uma conta, divide isso aí por 12 e tu vai ver o quanto é que tu vai poder... O que é o teu salário mesmo, o teu né? salário, né? Converte isso num salário. Então, são coisinhas que às vezes a gente não fica atento, né? E essa confusão entre conta PJ e IPF realmente Acontece muito. E o Asas, então, tem essa ferramenta onde você consegue cadastrar uma conta PF ali e fazer a transferência. E isso tem custo? Como é que funciona, Raul? Hoje, toda conta no Asas, né, quando se cadastra no Asas, tu tem uma conta bancária. Tá. Então, vamos trabalhar que ela pode ser a tua conta profissional, digamos assim. E tu pode cadastrar uma outra conta, uma chave Pix, para sacar esse valor para qualquer outro banco, de qualquer outra pessoa, ou para tua própria conta. As transferências hoje para tua própria conta são gratuitas. Tu tem 30 transferências gratuitas por mês. Então, recebeu o valor todo dia, já pode transferir para tua conta bancária. O que a gente recomenda é não faça isso, né? Deixa um tempo o dinheiro para conseguir separar o valor mesmo do que é do teu trabalho, do que é do teu salário. Mas se quiser sacar, consegue. Ou se quiser também pode pedir um cartão de crédito do Asas, tá? Que o cliente pode solicitar para utilizar esse saldo que ele tem na conta em qualquer estabelecimento, para sacar em caixa eletrônico. Tudo isso dá para usar também. Legal. Uma operação que a gente faz bastante aqui é venda de créditos e isso através de uma venda avulsa ou uma venda até parcelada numa assinatura, né? Uhum. É uma das estratégias nossas aqui como fomentar essa entrada de crédito para a utilização do serviço. O vistoriador, a gente até está abrindo essa mesma ferramenta, essa mesma tecnologia para o vistoriador criar a sua empresa e também utilizar desse mesmo benefício, né? Legal. Criar assinaturas, né? E aí o cliente dele pagando lá por uma cobrança gerada pelo Asas, cai direto na conta dele. Como é que funciona essa ferramenta para explicar um pouquinho para os historiadores? Como é que funciona essa ferramenta dentro do Asas? Você cria uma assinatura, ele passa a ter uma cobrança sobre isso? Como é que funciona? Maravilha. Eu acho que a venda por assinatura, até voltando um pouquinho nos primórdios do Asas, né? Por que o nome é Asas? Asas de Automated Software as a Service. Eu não sabia, hein? Porque e no final das contas virou Asas porque também a gente dá asa pro empreendedor. Boa. Mas o Asas surgiu muito focado há 15 anos atrás em atender empresas de SaaS. Para quem não conhece, SaaS é uma empresa de tecnologia que vende a sua tecnologia como serviço. A Houseful acaba sendo isso, tem toda a tecnologia e acaba vendendo como serviço. E essas empresas, por si só, como que elas rentabilizam? Muitas vezes com assinatura. Tem aquela mensalidade que é o sonho de todo empreendedor, eu tenho uma previsão financeira. Isso mesmo. Você como CFO, Sim. é a maior vontade, eu tenho, sei lá, 20, 30 mil clientes me pagando mensalidade, que tu tem essa previsão de quanto tu recebe todo mês. Quando a gente começou, a gente não tinha, né? Isso, cara, quando a gente mudou essa chave dentro da empresa, é outra história, né? Saber que tu tem a receber lá na frente é uma previsibilidade que tu tem para realmente fazer teus movimentos, né? Saber até onde tu vai. Vai mais seguro, né? Quanto tu tem de caixa ainda pela frente, então, realmente... Não, eu vou te trazer o exemplo da recorrência, né? Ou assinatura. Quando eu era corretor, eu tinha duas opções. Ou vender imóvel, que eu recebia a comissão uma vez só. Sim. Mas vender imóvel era mais difícil. Ou eu alugava imóvel.
E daí eu tinha um acordo com a imobiliária que eu trabalhava que eu recebia um percentual por um tempo. Sim. Porque era uma imobiliária pequena, estava muito próximo do dono, e a gente estava expandindo a carteira de locação. Então eu tentei criar a minha forma de recorrência. Então eu ia atrás, eu captava imóvel, fiz vistoria, aluguei um monte de imóvel para eu tentar criar essa carteira e eu ter essa previsibilidade que eu montava um salário para mim só com as locações enquanto eu ia vendendo. E para os outros serviços é a mesma coisa, né? Então, tu gerar uma assinatura, aquela experiência que eu tenho a opção de vender para ti, sei lá, uma venda de R$ 1.000 em 10 vezes de 100, né? Ou eu posso fazer uma assinatura de R$ 1.000 de 10 meses, cobrando uma assinatura mensal ali de R$ 100. No parcelado, vou travar R$ 1.000 já da tua conta, do teu Sim. cartão de crédito, tu pode não querer. Sim. Na assinatura, experiência Netflix, experiência Spotify. Todo mês vai descontando esse valor, não pesa no teu cartão, e eu tenho a previsibilidade de saber, pô, todo mês vai cair os R$ 100 do Robson. Sim. E então isso traz um controle financeiro muito bom. E eu posso fazer assinatura hoje por cartão de crédito, que é o mais conhecido. Posso gerar uma cobrança, uma mensalidade e gerar um carnê, de repente, por boleto para o meu cliente. E agora a nova sensação que lançou, que o Banco Central lançou, é o Pix automático. E o Asas está se preparando para lançar isso daí nos próximos meses, que é a possibilidade de eu gerar uma cobrança para ti no Pix, e daí tem uma configuração que todo mês tu habilita, me faz um Pix de R$ 100. Então fica mais fácil para ti, como pagador, Sim. traz mais tranquilidade para mim, e ainda mais no Brasilzão que a gente tem muitas pessoas que não têm cartão de crédito, Sim. mas tem a chave Pix, né? Então isso tende a ajudar, e de novo, traz a previsibilidade financeira, que tu como CFO conhece bem, que Sim. todo empreendedor tem que procurar essa previsão que traz mais tranquilidade para o dia a dia. Sim, com certeza. Da região, né? Sim. Como é que é a parte lá do Brasil? Aqui assim, deu um... o que que você me... Deu um... Corta esse. Corta. Então, nessa parte, também um dos pontos de controle também, aí falando na parte financeira, é a questão da inadimplência, né? Então, a gente vê que isso também é um ponto bem importante, né? Aquilo que tu ter na mão, né? Aquilo que as contas que não foram pagas, aquilo que está em atraso, como que faz para cobrar isso? O Asas nasceu com isso, né? Exato. Então, me conta aí um pouquinho como é que o Asas trabalha essa inadimplência e quais são as ferramentas. Legal. Hoje qual que é o problema do empreendedor? Se tu tá devendo para mim, eu tenho vergonha de cobrar, né? Então, assim, tu pode estar inadimplente, sei lá, 2 meses, eu fico com receio de cobrar porque eu me sinto mal de eu cobrar o Robson, sendo que ele tá me devendo. Sim. Situação hipotética, o Robson não tá me devendo nada, né? Para deixar claro. Então, assim, isso é uma situação muito desconfortável. O Asas nasceu para resolver esse problema que tinha internamente, que tinham vários clientes que cobravam a mensalidade, só que pensa, 15 anos atrás não tinha assinatura por cartão de crédito, não tinha várias soluções. Tinha um boletão, né? Gerar uma duplicata lá para cobrar. E ele ser uma pessoa que todo mês ficava ligando para os clientes, não esquece de me pagar, tá atrasado tanto tempo. E muitas vezes os clientes não pagam porque esquecem, não é nem por má fé. Sim. Ou às vezes tá inadimplente mesmo, a pessoa tá numa situação difícil, vira aquelas promoções do Faustão, né? Joga o boleto para cima, o que ele pegar, ele paga. O que incomodar também tem isso, né? Exatamente. Então, assim, quem não é visto não é lembrado. É, isso mesmo. Então, o Asa surgiu com isso de automatizar essa notificação pro pagador, para quem precisa pagar aquela conta contigo. E no passar do tempo foi evoluindo. Então, como que o Asas tem hoje? Eu consigo gerar uma cobrança para ti e te notificar que eu gerei essa cobrança no teu nome, te mandar um lembrete, sei lá, 1 semana, 10 dias, ou no dia de que tem uma cobrança para vencer. No dia do vencimento, eu consigo mandar um outro lembrete, Robson, ainda tô aqui, tô em aberto. E depois, se tu não pagar no dia, eu consigo ainda deixar uma régua de cobrança que vai te notificando. Tu tá inadimplente, tu precisa pagar. E como que eu consigo fazer esses contatos contigo? Eu consigo te mandar por SMS, por e-mail,
por WhatsApp também. E eu tenho um robô de voz que para cobrança inadimplente, é um robozinho que ele vai ligar no teu número, ó, você tem uma fatura no valor de X reais para a empresa tal que está em aberto. Então, eu acabo achando várias formas de fazer um contato contigo para ti não esquecer de mim. Tu foi falando, eu fui me recordando, né, cara? Quantos clientes eu já tive reclamando. Tira essa notificação aqui que eu tô recebendo, que era do Asas, né? Sim, sim. Mas uma das estratégias na inadimplência, né, de cobrança, é você ser pontual na cobrança. Então, avisar, né? Avisar antes, ter mecanismos de avisar que tu vai ter essa cobrança. Quando venceu, tu já, no outro dia, ó, tá vencido. Não quer receber mensagem, paga. Tá tudo certo. Justamente. Então, assim, isso funcionou muito bem com a House. Então, a nossa inadimplência é muito baixa. Claro que é sempre uma casadinha, né? Com a assinatura. Então, o teu caixa, você trabalhar ele com uma assinatura para ter aquela previsão, mas também trabalhar um controle dessa inadimplência. Sim. Então, essa é talvez a dica que a gente deixa aqui para os nossos historiadores, que saibam cobrar, saibam criar cobranças de uma forma pré-paga de preferência, né, onde o cliente vai pagar para usar e vai ter essa recorrência mensal, e também saber como cobrar. E isso tudo auxiliado por uma tecnologia que vai te ajudar nisso, porque senão tu vai ter que ter lá nos primórdios, né? Ter a pessoa lá ligando, mandando mensagem. Isso aí hoje é humanamente e financeiramente impossível, Não. né? E eu acho que assim, né? Todo empreendedor, todo autônomo, ele tem que usar a tecnologia ao seu favor. Hoje se fala muito, vou usar inteligência artificial nisso, naquilo. Sim. Dá uns passos atrás. Então, por exemplo, o Asa já tem há muitos anos toda essa ferramenta de gestão de cobrança, né, para eu controlar tudo que eu tenho em aberto para o mercado me pagar, e tem a parte de notificação. Então, assim, se tu já usa o Asa só para enviar um boleto, por que tu não usa os serviços complementares que a gente vai te ajudando a ter mais garantia, ter menos trabalho? Não precisa ir tão longe com IA, tentar reinventar a roda. Vai tirando proveito de tudo que as outras soluções tecnológicas que tu já usa já podem te proporcionar. Então, por exemplo, no Asas, além de eu mandar toda a notificação de cobrança, eu consigo negativar no Serasa também o cliente. Outra ferramenta importante. Que daí é outra ferramenta extremamente importante. Se tu tem um índice de inadimplência alto, usa essa regra de cobrança, se o cliente não te pagar, negativa ali no Serasa. Eu acabei me esquecendo dessa ferramenta e a gente utiliza aqui na Houseful. Assim, dificilmente, mas acaba utilizando, tá? Porque o cliente está lá há muito tempo a gente tenta contatos, né? Sim. E não tem mais como, né? Então, usa a ferramenta lá do Asas, negativar. Exatamente. Escolhe o boleto que vai negativar, negativa lá, e aí o cliente acaba vindo, né? Geralmente ele acerta antes. Isso. E de novo, é o exemplo que tu trouxe. Isso daqui são em últimos casos. Últimos casos, então, tu né? tenta sempre resolver de forma amigável. Com certeza. No Asas, tu pode negativar de maneira automática ou tu pode pontualmente escolher qual cobrança negativar. Só que é mais uma ferramenta que a gente fornece para ajudar o empreendedor a ele ter essa garantia do recebimento, porque nada mais frustrante do que tu trabalhar, entregar um produto, entregar um serviço e não receber por isso. Sim. Né? Então, e a gente tem que empoderar esse empreendedor, seja um MEI, um pequeno empreendedor, uma microempresa ou empresa grande, tem que empoderar ele de conseguir receber esse valor para movimentar a economia como um todo. Né? Então, esse dinheiro tem que entrar no caixa de vocês, e o foco do Asas é tentar apoiar toda essa frente de como receber o valor do serviço prestado. Ô, Raul, tu comentou sobre a IA, né? Então a gente vê hoje em todos os negócios, a gente vê nos nossos aplicativos aí, se tu não tem IA, parece que tu tá ficando para trás, né? Eu sou um pouco conservador nisso. Eu acho que sim, claro, a IA tá aí, é inquestionável, tá? Mas quando tu começa a ter assim, o aplicativo tem IA, daí tu acaba indo a fundo, não entrega tanto valor e tem o basicão lá que tem que ser feito. Sim. E que se não for bem feito, não adianta IA, né?
Não vai corrigir. Então, na Houseful a gente pensa dessa forma, tá? Antes, a gente tem um projeto de IA, um projeto realmente que vai entregar valor, tá sendo construído, mas a gente não chegou e colocou, vou botar essa ferramentazinha de IA só para vender. Só disso, né? Só para vender. Parece que é isso que acontece, né? O Asas, eu acho que tem alguma coisa, uma estratégia mais ou menos parecida, porque eu nunca vi o Asas tentando vender IA, por exemplo, alguma ferramenta de IA. Como é que vocês estão se preparando para esse momento e Legal. Se puder dar um spoiler? Bom, eu acho que IA não tem como voltar atrás. Com certeza. Né? Eu não sou... Eu brinco que eu sempre tomo cuidado com o chat GPT, eu sempre falo bom dia, boa tarde, trato bem, porque vai que um dia tem uma revolução, eles vão olhar, o Raul sempre foi legal comigo. Então, primeiro, esse cuidado sempre. Hoje, o Asas, sim, usa a inteligência artificial, né, mas usa muito para trazer automações internas. Tá? Então, hoje eu não tenho produtos de IA para oferecer para o meu cliente. Sim. E uso o benefício da IA para eu buscar apoio para os meus desenvolvedores. Eu tenho frentes de análise de documento que tem a IA generativa, que ela vai aprendendo e se desenvolvendo conforme várias análises. Então, uso IA ao meu favor e, consequentemente, em favor dos clientes para trazer uma solução mais robusta. Mas eu não vendo uma solução, um produto de IA para o meu cliente final. Tá? Então, a gente vai muito nessa linha de usar internamente para ir melhorando a empresa, o produto... Sim. E daí entregar um produto melhor para o consumidor. Legal. A gente utiliza a IA num processo, e eu vou linkar também com Asas, que é a verificação das notas fiscais. Também é um outro processo muito importante aí no dia a dia do historiador. Ele precisa emitir essa nota fiscal, e essa nota fiscal... Às vezes toma tempo, né? Tu tem que entrar lá no sitezinho da prefeitura e fazer e tal. Então, a gente tem um processo que é o seguinte, o prestador nos manda a nota fiscal e essa IA, ela confere os dados mais importantes ali, como tomador. Então, isso agilizou o nosso interno aqui, que, cara, imagina, quase 1.000 notas fiscais, ou até posso estar falando o número errado aqui, mas é um trabalho de quase um dia, né, cara? Que seja 100 notas, se alguém ficar olhando... Então, cara, a IA ajudou muito para isso. Então, não é uma... Embora a gente vai ofertar isso também para a plataforma do vistoriador, utilizando para sua empresa, ainda é uma coisa interna nossa, né? Sim. O Asas nos ajuda muito, tá? Na emissão dessas notas fiscais. Então, conta um pouquinho também essa parte contábil e fiscal do Asas. Perfeito. A ideia do Asas a gente pode falar que é uma plataforma One Stop Shop, né? Que tem os termos em inglês. Sim. Mas a ideia é ser uma solução que eu consiga atender boa parte das tarefas diárias do empreendedor. O foco do Asas é elevar a gestão financeira das empresas, olhando muito o pequeno empreendedor, mas hoje a gente atende grandes empresas também. E como que eu atendo eles? Beleza, começou em como ele recebeu o dinheiro, como ele cobrar do cliente dele. Então, esse problema eu resolvi, que é gerar cobrança por boleto, por Pix, por cartão, assinatura, e aí vai tudo, né? Resolvi como ele pode receber o dinheiro. Opa, tem a parte de notificação para lembrar o cliente de me pagar. Show de bola. Tem negativação do Serasa, também se o cara não me pagar, eu consigo negativar. Consigo gerar nota fiscal de serviço, tá? E de produto também, e daí eu vou trazendo outras soluções, que é o quê? Eu tenho hoje, uma das aquisições que o Asas fez foi de um ERP, porque eu automatizava muito a vida, o fluxo financeiro das empresas, dele Sim. controlar o que tinha para receber e tudo mais, mas o cliente ainda tinha uma dificuldade, putz, eu preciso cuidar mais da parte contábil, ter um DRE e tudo mais. Beleza, o Asas foi lá, adquiriu, faz uns 2 anos já, um ERP, que está integrado com o Asas, então toda essa parte contábil e fiscal eu acabo ajudando. Outra frente que eu acabo fazendo também, o empreendedor ele tem conta para pagar. Então, beleza, eu resolvi como ele recebe o dinheiro, como ele faz a parte fiscal, como ele emite nota fiscal de serviço, de produto, mas ele também tem que pagar conta no dia a dia. E isso traz um trabalho que se perde tempo. Ou tu pode esquecer de pagar uma conta, Sim. se o cara não usa Asas e te cobrar. Sim. Então, também o Asas, no ano passado, adquiriu uma empresa chamada Next Invoice. Qual que é o grande foco dela?
vamos pegar a Houseful. Vocês têm toda a parte de funcionários, mas tem tributos para pagar, tem aluguel para pagar, tem conta de luz para pagar, conta de água, tudo mais. Ou cai no teu colo, ou tu tem alguém que vai controlando essas contas para pagar todo mês. No caso é a Érica, Então, Super Érica. Santa Érica, a rainha dos boletos, vai chegando tudo para ela ali. Então, por exemplo, a Érica, ela faz todo esse controle mensalmente. Por exemplo, ela pode utilizar a Next Invoice dentro do Asas, porque tu já cadastra todas essas contas que tu recebe todo mês, já pode vir de maneira automática para um e-mail específico do Asas, a gente identifica o tributo, a data de vencimento, usa o saldo da tua conta do Asas e já paga todo mês de maneira automática esse tributo, essa conta de luz, conta de água, tudo mais para ti. Para quê? Para trazer mais liberdade para o teu dia a dia. E para trazer mais segurança, de não esquecer de pagar alguma coisa. Então, a gente adquiriu para conseguir controlar e apoiar o empreendedor em todas as pontas. Como ele cobra, depois como ele recebe, como ele faz a parte contábil e fiscal, como ele paga os tributos que ele precisa fazer e apoiar ele a dar mais tempo livre para conseguir fazer o dia a dia dele, que é performar, vender, prestar algum tipo de serviço. A gente acredita muito nisso, está muito alinhado com o nosso concurso, né? O melhor historiador do Brasil, que o Asas nos patrocina. Esse patrocínio não é só um patrocínio ao nosso ver, ele tá realmente intimamente ligado à estratégia do negócio, né? Então, quando tu tem uma plataforma, que é o que a House se propõe, entregar uma plataforma de gestão dessas vistorias, né, desse serviço. Aí não se restringe à vistoria de locação, somente no locação. A gente tem vistoria de obra, vistoria para banco, né, home equity. Então, é um universo ali. Então, ele tem a plataforma de gestão e ele tem aliado a essa plataforma, já conectado à conta Asas. Então, ele consegue ter a operação completa na mão e a operação financeira também. Exato. E é isso que a gente traz para todos os nossos participantes, que no momento que ele cadastra a conta ali no aplicativo, ele já faz a conta Asas e já recebe a aprovação, e é isso que a gente transmite para os nossos parceiros. E Robson, eu acho que o melhor vistoriador do Brasil não é o cara que faz mais vistoria ou que ganha mais dinheiro. É o cara que sabe trabalhar melhor e que consegue ter uma vida. Então não é, eu trabalho das 6 da manhã à meia-noite fazendo vistoria. Sim. Não, é o cara que consegue usar a tecnologia, tudo que a Houseful entrega, tudo que o Asas entrega, entre outros parceiros que pode ter, para que essa pessoa trabalhe e tenha uma produtividade assertiva, mas que tenha tempo livre para viver, para curtir a família, para ter um dia a dia. Então, vai muito do vistoriador saber trabalhar. Né? Então, eu posso fazer tudo na mão? Posso, vai dar mais trabalho. Agora posso usar toda a tecnologia, Houseful, Asas, outras coisas que apoiam o dia a dia para que tu consiga trabalhar bem e consiga viver, que no final das contas a gente quer ganhar dinheiro para viver, né? A gente sofreu essa dor, né, lá no início, né? Então, quando a gente começou lá, quando que a gente vai chegar nas 100 vistorias na semana? Sim. Hoje é uma brincadeira, né? Porque hoje isso aí não dá nem meio-dia. A gente não tá no meio-dia ainda, já deve ter ido 100 vistorias. Mas daí a gente ficava pensando, cara, como é que a gente vai escalar essa operação, né? E ter o tempo... Ou a gente vai botar um monte de pessoas aqui, ou a gente vai... Enfim, não dá conta, né? Sim. Então eu vejo relatos de vistoriadores que falam, cara, eu tenho que separar um dia... dependendo da operação, às vezes uma semana, dependendo do tamanho da empresa de vistoria, só para fechar a conta, mandar para os meus clientes, tu gastou isso aqui, controlar o recebimento. Então, esse mix de soluções que a gente está passando é justamente para o empreendedor lá na ponta, cara, ter o seu tempo livre e num custo baixo, né? Não, e outra, que nem esse exemplo que tu trouxe, que o vistoriador parou um dia para levantar, para passar tudo que tem que receber, ele tem um dia de trabalho a menos. Sim. Né? Se ele estivesse utilizando a tecnologia a favor dele. Tem um investimento ali para ter tudo isso, mas o investimento para te conseguir trabalhar mais e com mais produtividade, que esse é o grande foco, né? Sim.
A gente está encerrando aqui as perguntas que eu separei para fazer para ti, mas eu fiquei curioso, Raul, nessa essa tua experiência, né, como corretor. E uma das coisas que eu tive também uma surpresa bem legal, que eu até comentei aqui antes da gente começar, que a gente fez o evento lá em Curitiba e aí como a gente está com a camisa aqui, o Asas, como patrocinador oficial, o pessoal veio me abordar, você é do Asas, tal? Eu deixei falar, né? E aí Sim. foi quando eu fiquei curioso, né? Tá, mas a pessoa me falou, eu utilizo o Asas há muito tempo. Eu utilizo vocês, no caso, como se eu fosse do Asas, vocês há muito tempo lá na minha empresa. O que se faz? Não, eu cobro os meus clientes de locação através da ferramenta Asas. Então, assim, além do profissional, como tu comentou, né? Além do profissional pequeno, né? Vocês também estão trabalhando com imobiliárias também, já diretamente. A Porque essa é uma gente... cobrança, essa é uma dor que eu tinha lá quando eu tinha imobiliária, de cobrar o boleto de locação. E é uma assinatura, não deixa de ser uma recorrência, né? E eu falava assim, cara, quando eu conheci vocês, né? Eu falava, cara, isso, se eu tivesse o Asas na minha época lá na locação, essa correria de ficar cobrando o boleto do cliente ia ser muito mais fácil, né? Então, vocês estão trabalhando com esse tipo de cliente. Olha, hoje o Asas, eu acho que isso daqui ele linka um pouco com a primeira pergunta, né? Como que eu escolho um banco? Isso. Porque pensa o seguinte, se tu é uma imobiliária, que tu tem, sei lá, uma carteira de 100 imóveis de aluguel. São 100 aluguéis, mensalidades que tu tem que cobrar todo mês. Esse aluguel, tu desconta pagamento de alguns tributos e tu tem que ficar com geralmente 10% de comissão da Sim. imobiliária e repassar o que sobra para o dono do imóvel. Então aí tu pensa, beleza, todo mês eu vou gerar 100 boletos, vou entrar no sistema do banco, botei os dados, baixo o boleto, envio por e-mail, pelo WhatsApp para o meu cliente. Ele me pagou, eu vou pegar essas informações, vou pagar os tributos que precisa, pego a minha comissão, vou repassar o restante do valor para o dono do imóvel. Todo o trabalho que tem manual, isso só numa operação. E às vezes eu tenho que cobrar o dono do imóvel ainda, se ele não, o locador, né, o locatário, agora o locatário do imóvel, se ele não me pagar em dia. Porque senão o dono do imóvel liga brabo para mim, dono da imobiliária. Então tem várias pontas, isso daqui só no imóvel. Vezes 100 imóveis, que acho que 100 imóveis para uma imobiliária não é um... É uma carteira pequena ainda, uma carteira pequena, já é um trabalho absurdo. Baita trabalho. Né? E então o Asas, por ser uma fintech, empresa de tecnologia, a gente consegue integrar com diversos sistemas, assim como tem a Houseful, qualquer outro sistema que atenda imobiliárias, para automatizar isso. Então, sou uma imobiliária, eu posso usar um sistema X, que eu consigo gerar o boleto de forma automática para o locatário, para ele me pagar. No momento que eu recebo o valor, eu já pego a minha comissão e já posso automatizar o repasse do valor para o dono do imóvel. Já consegue Pensa, já fazer o que a gente chama de split de pagamento. Já divide esse valor instantaneamente. Sim. Então, trabalha menos para ti, o dono do imóvel às vezes pode ter uma conta também dentro do Asas para receber esse valor. Então, a gente consegue automatizar tudo isso daí. Não, e olha só, e o custo também, né? Porque o RP, os CRMs, né, no caso, eles têm a sua mensalidade, eles têm uma função, eu vejo o CRM tem uma função muito legal de você cadastrar o imóvel ali dentro, ele já tem a conexão com os portais, tem aquela questão do corretor controlar ali o atendimento e tal, mas essa parte financeira, eu acho que, cara, vocês solucionam muito melhor do que o próprio CRM, né? E a nossa busca, muitas vezes, é ser o parceiro do CRM. Isso. Porque daí pensa, o CRM ele chega para a imobiliária e fala, cara, além de eu facilitar todo esse teu controle de carteira de clientes, de imóveis, eu facilito a tua vida financeira. Sim. Então, venho nos bastidores apoiando esse pessoal todo com essa movimentação. E pega muito o que a gente conversou logo no começo, né? Eu tive a experiência de um período que eu fui alugar um imóvel, isso há uns 2, 3 anos, e eu brincava até com alguns diretores de que, o Asas está cuidando, controlando minha vida toda. Porque eu recebia o boleto do aluguel da imobiliária, era o boleto do Asas. Recebia todo mês o condomínio, era um boleto do Asas. Pagava o seguro-fiança, porque hoje para achar fiador...
meu Deus do céu, né? Não, Tem que ser... Nem o Papa Novo consegue ser o fiador. Eu tinha o seguro fiança, que descontava todo mês meu cartão de crédito, assinatura, que era via Asas. Mas era o Asas cobrando tudo isso? Não. A imobiliária usava um sistema que controlava todos os imóveis, me cobrava via esse sistema e via um boleto do Asas. Então a imobiliária usava um sistema para facilitar a vida dela. A empresa de condomínio, administradora, pensa, o cara administra diversos condomínios. Ele usa um sistema para gerir isso. Esse sistema tinha parceria com Asas, que mandava todas essas cobranças. O seguro fiança, que descontava no meu cartão de crédito, também. A empresa seguro fiança, ela não é uma empresa financeira para ter parte de cartão de crédito. Usava o Asas para fazer todo esse controle. Então, essa parte da minha vida, tudo era feito via Asas, recebia notificação também, mas tudo com a gente tendo parceria com diversas empresas, com o intuito de facilitar a vida desse dono de imobiliária, desse dono de administrador de condomínio, do seguro fiança, e isso de qualquer porte de empresa. Conta Então, a verdade, o Piero, na verdade, não se contentava de só te cuidar ali. Queria pegar, queria descontar no Olerite já. Já queria descontar no Olerite. Então, assim, isso outras coisas. Então, assim, eu tenho um cliente grande da região ali de Joinville, que ele conheceu o Asas por causa da notificação. Porque, assim, ele veio, cara, como é que vocês fazem isso? O cara tem uma grande empresa, ele conheceu porque ele ou o filho dele, não me recordo agora, fazia aula de guitarra. E o professor de guitarra, o cara usava o Asas, era um MEI, tinha a conta no Asas, gerava a cobrança, a mensalidade de todos os alunos e a notificação todo mês para esse cara ali. Sim. Eu falava, minha empresa gigantesca não tem isso, o professor de guitarra do meu filho consegue automatizar. Eu falei, cara, vem pra cá que a gente te ajuda. Então, literalmente, tudo que é perfil, hoje a gente deve ter mais de 1.000 segmentos em empresa, do pequenininho, eu tenho conta do Asas como pessoa física, a grandes operações, trabalham conosco e a gente a gente atende todo mundo da melhor maneira possível e sempre evoluindo aí para avançar cada vez mais. Muito legal, pessoal. Então, olha só a riqueza dessa ferramenta que vocês têm acesso de forma gratuita, linkada ao nosso aplicativo, né? Então, que vocês vão conseguir cobrar os clientes de vocês utilizando a ferramenta que é elogiada aí por grandes empresários, né? Então, tá aí, acesso para vocês da conta Asas. Raul, chegando aí no final, o nosso podcast chama Pérolas do Imobiliário. A gente sempre faz uma brincadeira. Pérolas sempre tem aquela conotação de uma coisa engraçada, né? Uma pérola, né? Que aconteceu. E uma pérola seria também aquela contribuição que tu pode deixar como uma pérola baseada na tua experiência, né? Seria muito formidável se tu trouxesse dessa tua experiência como corretor aí. Tem alguma pérola que tu lembra? Ou pode ser também do Asas, enfim, da trajetória. Do Asas eu ainda tô lá, pode dar, não pode dar problema. Pérola ainda não. Não, como corretor, cara, eu passei alguns perrengues, tá? Eu tive uma vez que eu fiquei trancado no imóvel com um cliente. Fui levar um imóvel para visitar. E eu não me recordo qual que era o problema que tinha na porta, era um imóvel de locação ainda, que tinha na porta que se encostasse travava. Parecia aquelas portas de casa americana, sabe? Que os caras só encostam e não abrem mais. E trancou. E daí quem disse que saía? Né? E daí o cliente começou a ficar brabo. Eu estava começando como corretor, ainda inseguro e tudo mais, eu comecei no kikiki, a gaguejar, o cara ficou brabo, eu tentando ligar pro pessoal da imobiliária, a gente ficou preso acho que uns 30 minutos até vir alguém para falar com o dono com o porteiro do prédio para conseguir abrir a porta. Eu acho que essa foi uma pérola, assim. E como eu trabalho sempre em vendas, o que eu posso trazer assim de pérola Os nossos historiadores aí, o que tu pode trazer de dica? Lida com pessoas sempre, né? Então, cara, trata todo mundo com humildade que é sucesso. Não tenta ser alguma pessoa que você não é, né? Então, seja humilde. Acho que esse é um ponto que eu sempre me ajudou a ter sucesso na parte de vendas. E o vistoriador
é um vendedor, Com ele certeza. vende o serviço Vende dele serviço. todo santo dia. Cara, trata todo mundo bem, tá? Seja querido, chame todo mundo pelo nome, se dê bem com todo mundo, não por interesse, né? Porque muitas vezes o vendedor, o pessoal olha, putz, esse cara aqui é Quero interesseiro. empurrar já. Seja interessante, Sim. né? Seja interessante que as coisas vão acontecer. E eu acho que essa é a minha dica pro vistoriador, de tentar cada vez ser mais humano, né, com todo mundo, que vai te ajudar a ir adiante nessa carreira. E pensa, um cliente que tu trata bem hoje pode ser o cara que vai te indicar para outra pessoa. Às vezes ele nem vai ser teu cliente, né? De repente a gente poderia não ter essa parceria, a gente tem um relacionamento bom, tu pode me indicar várias outras empresas aí pra gente gerar parceria. Então acho que isso é fundamental. Isso a gente vê bastante, sabe? Nessa trajetória da House, a gente já viu muitos historiadores que começaram com a gente, e aí o dono lá da empresa, o X, viu, cara, eu gostei desse cara, Vem pra cá. posso trazer ele? Não, total, né? Ele é um parceiro nosso, não é um funcionário nosso. Fica à Sim, vontade, e essas pessoas estão muito bem em outros locais também, então eu acho que é a dica de ouro, né? Essa pérola, não seja interesseiro, seja interessante. exatamente, exatamente. Muito boa. Porque eu acho que vai ajudar em qualquer parte, porque no final das contas todo mundo é vendedor, né? É sempre isso. Isso aí. Raul, muito obrigado pela participação no nosso Pérolas do Imobiliário. Seja sempre bem-vindo, tá? Espero que que essa parceria House Fuyasas se perpetue por muitos anos ainda. Vai sim, vai sim. Robson, eu que agradeço a você que aguentou a gente até agora, né? Esse tempo aí. E muito obrigado, é uma honra fazer parte desse episódio aqui do Pérolas e que essa parceria continue se prolongando. E você, historiador, também, caso tenha dúvidas sobre o Asas, tem as redes sociais do Asas, tem o site, tem canal no YouTube para tirar dúvidas e como usar a ferramenta, tem todo o time de atendimento e assim como mais de 200 mil empresas que já usam o Asas diariamente, a gente tem 200 mil contas ativas diariamente usando a nossa solução. A gente quer também apoiar o teu dia a dia, o teu controle financeiro com todos os produtos que a gente pode ofertar e principalmente com essa parceria de sucesso com vocês para ajudar o historiador a ir muito mais longe. Com certeza, pessoal. Quem não nos segue, aqui a gente vai deixar no vídeo um dos nossos links, também do Asas também, para vocês seguir eles lá na rede social. Muito obrigado, pessoal, e ficamos por aqui.